como é que isso é um dom seu? Como essa capacidade sua de se conectar com o emocional das pessoas? Como é que você tem como é essa habilidade? Me explica aí, é uma coisa sua, é uma coisa que você enxerga, você vivencia? Como é? Porque às vezes o acesso ao emocional não é fácil. A gente tem muita facilidade de acessar mentalmente as pessoas. Mas você atingir emocionalmente alguém, como é isso para você? Hoje eu tenho estudado, né? Eu tenho estudado. Porra, deu calor agora, velho. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, porque o negócio pegou aqui. Pegou! Eu tenho estudado, eu tenho, eu tenho estudado é, a intuição, né, de uma forma mais espiritualizada, né? Eu acredito muito nisso, né? Que eu, 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 eu me sensibilizo, eu me influencio, né? Eu abro muito o meu campo, né, vibracional para poder alcançar essas pessoas, para poder perceber isso que você fala, né? Como é que é estar, né? Eu, eu acho que eu me entrego muito dentro das relações, dentro daquilo que eu faço, né? Então eu sou muito inteiro e acredito muito naquilo, naquilo que estou fazendo. E eu acho que eu sou muito auxiliado também, né? Eu acho que as duas coisas elas se completam, né? Que auxílio é esse? Se você me perguntar que auxílio é esse, né? Eu acho que é auxílio do outro plano. Eu acho que eu recebo muita informação, sim. Eu acho que a intuição vem por esse canal, onde eu tenho umas percepções, onde a minha forma verdadeira também de ser, isso também contribui para com que a pessoa se entregue. Eu acho que quando você é transparente, é verdadeiro, quando você é inteiro, você abre também no outro esse portal, né? Esse portal da comunicação. Porque a tendência nossa, geralmente, né? A tendência nossa é estar fechado. A nossa tendência é estar fechado ao outro, né? Então esse campo de comunicação ele fica truncado, ele fica muito truncado. Então se você passa para o outro essa verdade, esse verdadeiro, né? Essa forma inteira de ser, eu penso assim que você abre esse portal, abre esse canal do outro e essa integração acontece, né? Então Mas eu, para você, porque veja, no mundo que a gente vive hoje, é uma tendência quase natural a gente, para se proteger, a gente se fechar. Como é que você alimenta em você mesmo essa coisa de ser transparente, de se deixar ser verdadeiro com as pessoas? Como é que você tem uma prática? O que é que você faz para que isso não se perca no dia a dia desse mundo que nós vivemos? uhum. É acreditar. Eu tenho muita crença, né, nessa energia amorosa, né, na energia da verdade. Tudo está certo porque tudo está sempre certo. Eu uso muito isso e aí acredito que é assim que é a lei, né? Que é assim que as coisas acontecem. A gente não pode ir de encontro ao fluxo normal das coisas, né? O rio, quando ele nasce, não tem jeito, ele vai para o mar, né? Não tem, ele pode seguir vários caminhos, ele vai ter que chegar no mar. Então há uma fluidez, a própria vida ela flui. E você tem que acreditar nisso, né? Então eu uso muito essa premissa de que tudo está certo porque tudo está sempre certo, porque na hora que acontece alguma coisa que não está condizendo com aquilo que eu acredito, ou está me prendendo, isso tem algo. Aquilo ali tem algo que está me sinalizando. Eu olho sempre as dificuldades, procuro olhar sempre as dificuldades como uma oportunidade, como um sinal. Olha, isso está querendo me dizer alguma coisa. A pandemia vem, por exemplo, né, e traz essa paralisação. Você pode ser efeito e ficar na posição de efeito. Qual é a posição de efeito na pandemia? A posição de efeito é ficar sob efeito dela. E aí você fica em casa,
e aí você não produz, aí você fica com medo, e aí você deprime, tá? Então você está sob efeito de um algo que lhe paralisa. Bom, o que é ser causa? É você, dentro da paralisação, produzir. Se você vai produzir o quê? Não sei. Se vire, né? Veja o que é que você tem para produzir. Faça o que vai. Você pinte um quadro, faça um quebra-cabeça, entendeu? Leia, faça um curso à distância, entendeu? Vá almoçar com seus filhos todo dia. Quer dizer, seja causa, né? Cause. Então eu tenho muito esse, né, esse entendimento de que a vida, o que acontece, o que está acontecendo, é tudo necessário. Tudo é necessário acontecer. Não tem nada que esteja acontecendo é desnecessário. Tudo é necessário. E tem uma coisa que eu uso muito com os meus clientes. Eu chamo da lei. Eu tenho um cliente que não gosta quando eu falo isso, não. Como é, meu Deus, como é o nome da lei que eu chamo, pô? Do que é. Lei da proporcionalidade. Eu estava esquecendo a palavra. Proporcionalidade, né? Tudo é proporcional. Para você é desse tamanho, porque é necessário ser assim, desse tamanho. Se o frio para você de 4 graus chegou, é porque é 4 graus. Não podia ser 6 nem 2. Né? Para você tem que ser 4. E tudo está certo, porque tudo está sempre certo, não tem nada errado. Então, com essa forma, né, eu fico muito aberto para acreditar nas coisas. Né? Então, eu me coloco muito nessa condição. Quando eu tenho alguma zica, alguma coisa, um problema, eu tive né, agora uns 5 anos atrás, eu venho tendo algumas questões na área da saúde, e tudo isso para mim tem uma representação. Cada situação do que eu venho vivendo nessa história da saúde, eu pego aquilo e digo, isso me representa. Isso me representa. E quer me dizer o quê? E eu tenho que escutar. Né? Então, eu procuro estar muito aberto a essas coisas. Eu acho que dessa forma eu contamino o outro, né? Dessa forma eu abraço o outro, eu influencio o outro. Né? Um pouco É. talvez seja isso, né? A resposta. Meio complicada essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Viu? Uma pergunta difícil. Porque é difícil de responder mesmo, porque é uma coisa mais de energia. Né? Aí, pegando esse ponto aí, Presídio, da questão da energia que você falou, desse fluxo que você acha, você acredita que vem alguma coisa. Uma pergunta que a gente se faz na vida toda, às vezes a resposta é difícil, mas queria fazer para você agora. Quem é Deus para você? Eu estou estudando. Eu tô fazendo um curso agora, né? Um curso chamado Universidade Livre do Espírito, né? ULI, Universidade Livre do Espírito. É um curso de 5 anos. Eu estou no meu 5º semestre. Né? São 10 semestres, né? Estou na metade do curso, né? E essa é uma questão. Essa é uma questão. E é um debate muito grande, né? Porque a gente ouve tanta coisa, né? É, Sobre Deus, né? E assim, Deus o Criador, né? Deus o Criador, Criador de tudo. Eu não vejo Deus hoje mais como uma forma. Hoje em mim é assim, eu não vejo ele mais como uma forma, porque isso talvez seja por conta até da própria criança, né? A gente como criança, aí vê Deus, aquele velhinho, né? Bondoso e aquela história toda. Não vejo mais assim, dessa forma, né? Para mim há um Criador, né? Há uma energia Deus presente, né? Presente em você. Eu acho que é um algo que está, é uma energia que se movimenta, é uma energia que eu preciso estar aberto para poder fazer essa conexão. Eu preciso ter uma consciência aberta para poder ter uma visão maior disso também, né? Para poder entender assim essa presença, né? Essa presença em mim, né? Essa presença nas situações, nas coisas. Eu costumo falar do andar de cima, né? O andar de cima é um andar onde essa visão do Deus, eu acho que ela é mais presente. O que é o andar de cima? É quando você olha com um olhar, não com um olhar comum, com um outro olhar. Né?
É um olhar da aceitação, mas um olhar da aceitação que lhe movimente, não um olhar da aceitação que lhe coloque passivo. Um olhar da aceitação que lhe movimente. Né? Veja que não é um aceitar passivo, uma coisa submissa, não. Um olhar de aceitação. Tem uma história do cavalo, não sei se você conhece, eu acho que eu já contei. Eu gosto muito de contar essa história, né? Sim. Um camponês que ele tinha uma rocinha e o cavalo dele fugiu. Né? O cavalo dele fugiu e eram vários camponeses com várias propriedades pequenas e cada um produzia suas coisas ali. Um produzia, né, hortaliças, outro criava galinha, etc. E no sábado iam para a feira levar seus produtos, faltavam, a cidade era perto, aquela coisa, vivia uma comunidade tranquila. Aí o cavalo desse sujeito, né, o único cavalo dele fugiu. Aí o compadre dele, vizinho, chegou para ele e disse assim: "Ê, compadre, que azar, o cavalo do compadre fugiu. E agora o compadre está sem cavalo. E como é que vai arar a terra, compadre?" Aí o compadre chegou para ele e disse assim: "Pode ser bom e pode ser ruim." Aí o compadre disse assim: "Oxente, compadre, como é que pode ser bom uma coisa dessa? O cavalo do compadre foge e pode ser bom." Aí o compadre: "Pode ser bom, pode ser ruim." Repare que o primeiro compadre, que diz assim: o cavalo fugiu, e agora o compadre está sem cavalo para a terra, ele tem um olhar pequeno, é o olhar comum. É o nosso olhar comum, né? O nosso olhar comum. Quando acontece alguma coisa, o que é que a gente faz? Né? A gente fica preso naquela coisa que aconteceu. Você esquece um documento na hora que você sai de casa, aí você volta, aí você está lá, porra, esqueci o documento, né? A gente fica ali, preso na raiva, né? Que merda, que cabeça, né? Esse é o olhar comum que todos nós temos, né? O outro compadre, ele faz assim, ó, levanta e diz assim: "Pode ser bom e pode ser ruim." O outro não entende nada, porque ele está preso no olhar de baixo, no olhar comum. 15 dias depois, olha o que acontece. Quem é que chega na terra? O cavalo com uma égua selvagem. Ele namorou uma égua lá no meio do mato e traz a égua. E aí entra agora na terra, aí o outro compadre: "Ê, compadre, que sorte! O compadre agora está com 2 animais." Aí o compadre chega para ele e diz assim: "Pode ser bom e pode ser ruim." "Mas, compadre, agora é bom porque tem 2, né?" Aí, compadre, pode ser bom, pode ser ruim. Uma semana depois, o filho do proprietário da égua agora, né, com o cavalo, tem 18 anos, 18 anos, vai montar na égua, para poder domar a égua, para ficar 2 animais agora para arar a terra, né? 2 animais. Aí vai domar a égua, sobe na égua, e essa égua empina e derruba, ele cai, bate a perna lá numa pedra, fratura o fêmur, fratura exposta, hospital, cirurgia. O compadre: "Ê, compadre, que azar! O filho do compadre agora no hospital, e lá em cirurgia, né? Ó, ô compadre." Aí o compadre: "Pode ser bom e pode ser ruim." "Compadre, uma desgraça dessa não pode ser boa, compadre. O filho do compadre no hospital, não sei o que, não sei o que." "Pode ser bom e pode ser ruim." Uma semana depois, o país que eles moram ali declara guerra. Todos os jovens, 18 anos, convocados para a guerra. O filho dele no hospital, né, recuperando da cirurgia. Aí o compadre: compadre, que sorte, hein? O filho do compadre não vai para a guerra, né?" E a história não acaba, entendeu, Haroldo? Isso é Entendi. esse olhar de cima, né? Eu acho que é essa presença de Deus, eu vejo assim. É quando você faz uma conexão com a espiritualidade, com essa coisa maior, com uma obra maior, né? Com algo que é imensurável, que é impalpável, mas que você precisa viver. Você precisa ter a Sim. coragem de viver isso. Né? Você tem que ter a coragem de viver isso e praticar isso. Não digo a você que é fácil que eu faço isso com facilidade, não, né? Mas quando eu esqueço a carteira, eu gosto assim, a primeira coisa que eu faço é dar um porra, né? Eu estou no andar de baixo, né? Mas aí eu vou para o andar de cima e digo assim: "Peraí, né? É necessário." Por que é necessário? Eu não sei. Não sei. Entendi. Mas, sabe? Uma coisa mais ou Entendi. menos assim, né? Aí, diante disso tudo que a vida nos proporciona, todos esses entendimentos, as experiências vividas, a própria,
o próprio ganho de consciência a respeito de quem somos nós, o que nós representamos nesse mundo, a nossa relação com o universo, com o cosmos. Como é que você vê a questão da morte? Ou seja, depois de passar por tudo isso, a gente morre. É uma coisa que talvez seja uma das maiores certezas que a gente tem na vida, mas talvez seja uma das certezas mais refutáveis que a gente tem na vida também. A gente não olha para a morte e diz assim, não, isso vai acontecer como hoje eu vou acontecer de ir almoçar, essa certeza que a gente bota na cabeça que acha que tem, né? Que vou terminar o dia bem e a gente não sabe se daqui a um minuto vai estar vivo. Então, para você, dentro desse contexto todo, dessa vivência toda que a vida nos proporciona, o que é a morte? Eita, beleza, que pergunta boa. Aí agora eu vou dizer o seguinte: quem escutar essa entrevista no seu canal, eu quero que escreva duas frases. Tem duas frases que eu estou estudando. Duas frases. Aí você também já vá decorando ela, né? Primeira frase, né? A morte é o maior investimento da vida. Olha que maluquice, tá? A morte é o seu maior investimento na vida. A morte. Estou estudando isso e eu vou explicar. E a segunda frase, deixa eu ver qual é a segunda frase. O medo da morte é o medo da vida. Quem tem medo da morte é porque tem medo da vida. Eu vou juntar as duas frases e vou dar uma explicação, tá? Para vocês entenderem, né? Estou estudando, viu? Eu estou estudando. Não pense que eu sou catedrático nisso, não. Porque o meu estudo, sabe qual é o meu estudo? Meu estudo é a vivência. Eu não gosto de ler, não. Uma coisa que eu não tenho esse dom que você tem, viu, Haroldo? Você lê pra cacete, eu sei que você lê muito, né? Rapaz, eu tenho uma dificuldade com esse negócio. Mas meu negócio, eu sou muito da vida. Mas isso aí é né? Bom, então, olha só. O medo da morte, por que o medo da morte é o medo da vida? Porque a gente teme a morte, sabe por quê? Porque a gente não vive. Se você é uma pessoa que está vivendo tudo que tem para viver, se você é honesto com você, se você faz, de fato, presença, né, nos seus espaços, nos seus cenários, nos seus contextos, você vive toda uma experiência que precisa ser vivida. E aí, na hora que eu vivo todas as experiências que eu preciso viver, o que acontece? Eu estou pronto. Eu estou pronto para ir, né? Eu estou pronto para morrer. Estou pronto para ir. É difícil entender assim, mas é muito interessante esse olhar. Porque a pessoa que teme mais a morte é aquela pessoa que teme mais a vida. É aquela pessoa mais medrosa para as coisas. Ela tem medo de fazer aquilo, de arriscar, tem medo, sabe? Essa pessoa teme muito a morte. Por quê? Porque ela não está fazendo nada. Ela não está vivendo de fato o que ela precisa viver. Entende como é que é? Então, se você vai e se arrisca a fazer uma coisa, aí faz, ponto, aí você vai esgotando isso, né? E aí a morte chega, porra, você tá, caramba, aí você tem 80 anos, sei lá, 90, pô, que legal, cara, fiz coisa para... Tá, não, eu tô cansado, viu? Tô cansado e aí tá na hora de ir, né? Por isso que se diz que o maior investimento na vida é a morte, né? Então você tem que investir na morte. Como é que a gente investe na morte? Vivendo. Você tem que investir na vida. Quer dizer, investir na morte é viver. Isso é investir na morte, é viver. E eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que trabalho muito nessa história do investir na vida, né? Então eu estou investindo na vida, né? Fazendo essas coisas malucas todas, né? O que é isso, né? Aí vai embora fazendo, embora causando, né? Vamos provocando. Porque se eu sou efeito, repare, eu como efeito, eu não faço investimento, né? Se eu sou causa, eu estou sempre causando, eu estou sempre investindo, né? Então eu estou sempre vivendo. E aí, agora eu não vou dizer para você que eu não tenho medo nenhum da morte. Não, não é bem assim não, né? Mas eu cada vez tenho menos, né? Porque vivo dentro desse raciocínio.
tá? Então, eu vou muito por essa linha aí. E no que é que você... Sim, diga, Não, desculpe. é porque tinha uma outra coisa a mais, assim, mas aí Diga. entra pelo campo, o campo da espiritualidade também, né? Sim, diga. Porque aí eu posso ir também por esse raciocínio, que somos espíritos, pensando dessa ordem, né? Então, o que morre é o personagem. O que morre é o personagem. Antônio Presídio, ele vai morrer, né? Mas o meu espírito não. Esse espírito, ele está em evolução. Ele utiliza esse personagem, que sou eu hoje, para evoluir, né? Então, ele está em processo evolutivo. Ele vai, ele vai seguir a vida, a jornada dele, vai voltar, né? Porque ele já veio de outra, isso dentro desse entendimento espiritual. É assim, o personagem ele precisa fazer um papel muito bom para poder dar a esse espírito todos esses ingredientes, né? Todas essas habilidades. Então, quanto mais você se habilitar, quanto mais você se colocar à disposição da vida, você dá a esse espírito esse desenvolvimento. Então é legal. Às vezes o espírito briga com o próprio personagem, porque o personagem tá. Porra, velho, você não faz nada, fica aí, né? Só se queixando da vida, né? Então viva, que é para me causar também mais evolução. Essa é uma linha, né? Ou seja, viver mais a vida como espírito, mais como espírito do que como personagem, tira você desse medo da morte. É nisso que eu ia chegar. Se você vive a vida mais como espírito, porque você é imortal, como espírito eu sou imortal, tem medo de morte. Quem vai morrer é esse personagem aqui. Né? Então essa é uma outra visão também, para quem tem esse entendimento. Né? Mas eu não estou dizendo isso para que todos tenham isso, não. Isso vai de cada pessoa, né? Cada pessoa que possa ter essa compreensão, ou pensar em estudar essa compreensão, eu acho que é interessante. É fantástico. Você vê como é a história da conexão, Presídio. Na hora que eu te interrompi ali, eu ia fazer uma pergunta e você continuar a falar, e justamente a pergunta que eu ia fazer, você respondeu, rapaz. Foi. Foi fantástico. Eu li ali Você na sua leu. mente, eu li Você ali leu, assim, você leu, ó. você leu. Rapaz, eu queria agradecer imensamente por esse papo, né? Tão enriquecedor para mim, e eu acho que serão para todos que vão escutar, que estão escutando. Eu não queria, em hipótese alguma, dizer nada que estragasse essas últimas palavras que você disse, e aí eu deixo a você a palavra para você dizer suas últimas palavras, se você quiser dizer alguma coisa, para a gente encerrar então essa entrevista. Então eu vou dizer uma coisa, assim, que eu gosto muito de você. Eu vou encerrar essa entrevista dizendo isso, que eu gosto demais de você, gosto mesmo. Gosto muito de Sandra, né, sua esposa. Não conheço muito seus filhos, mas a extensão, né, aí eu também eu adoro. Eu tenho uma energia muito afim, né, de vocês, né? É uma coisa que eu lembro que eu toquei um violão para você e para a Sandra, né, uma live particular, e foi de coração mesmo, porque assim, eu lembrei, né, e disse, porra, peraí, deixa eu tocar, né? Então, na hora que você me convidou para poder fazer essa entrevista, eu disse, porra, velho, que entrevista, né? Isso né? Vai ser uma delícia esse negócio, né? Deve ser uma delícia, deve ser uma coisa como eu me deliciei aqui. Eu ficaria aqui o domingo inteiro, né, nesse papo. Então eu encerro dizendo assim, eu gosto muito de você. E ponto. Obrigado, Presídio. Obrigado a Valeu, todos que irmão. estiveram com a gente agora. Até a próxima. E não se esqueçam, se quiserem assinar o canal, acionar o sininho aí, dar um like, tá bom? Tchau, tchau. Abraço.